Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos mais um Frente a Frente e hoje eu recebo aqui no programa o deputado estadual Rodrigo Cunha, ele que foi eleito senador da República com uma votação recorde, para ser mais precisa, 895.738 votos, quase 900 votos. E aí, coincidentemente, o deputado Rodrigo Cunha, agora senador da República, ele repete a performance que ele teve em 2014, quando chegou à Assembleia Legislativa, que foi de ser o deputado mais votado, e agora é o senador mais votado, né? E, inclusive, ficando à frente do veterano Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, que foi a surpresa nessa eleição. Portanto, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui, deputado Rodrigo Cunha, e como o senhor pode, em algum momento, da campanha, o senhor pensou que poderia ganhar essa eleição com essa votação expressiva ou não? Bem, Gorete, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Estar aqui, eu sempre recordo uma época atrás, uma época até antes de deputado, quando eu já tive a oportunidade de ser entrevistado por você, ser entrevistado aqui na TV Assembleia, falando sobre direitos das pessoas. Então, sempre volto no tempo. E agora, não uma despedida, mas assim, uma reta final de um mandato extremamente atuante, que nós conversamos por algumas vezes e por diversas outras vezes a TV demonstrou nosso trabalho. E com a boa notícia, né? Com a boa notícia em que serei, a partir do próximo ano, senador da República por Alagoas. Então é algo muito forte, é algo extremamente simbólico, não só para mim, mas para esse estado. E já lhe respondendo, se foi uma surpresa a minha votação, e comparando com 2014, como você bem mesmo falou, eu acredito que é a forma maior que o cidadão alagoano teve, tanto em 2014 como em 2018, para expressar para a classe política o modelo de político que ele quer. Então, mais que isso, não tinha como. Eu fui mais votado nas duas últimas eleições, fazendo uma campanha diferenciada, no sentido que eu não contrato pessoas para me darem votos. Então ninguém vai aqui mandar uma mensagem, um e-mail para a redação dizendo que eu contratei para me dar 100 votos, para me dar 1.000 votos. Não faço essas contratações, não tenho currais eleitorais. Então o povo alagoano quer isso. E a sua votação foi pulverizada, o senhor teve votação em todos os municípios, em todas as classes sociais, né? Isso, exatamente. Então, isso, como eu estou dizendo, é a maneira maior que o povo alagoano tem de dizer para a classe política, dizendo, olha, muda esse modelo. E dizer também para várias outras pessoas que não estão dentro do meio político que é possível entrar na política, desde que se tenha uma prestação de serviço, seja coerente com suas posturas, porque toda a sua vida é analisada de trás para frente. Então, nessa campanha mesmo, eu fui virado ao avesso, colocado de cabeça para baixo e balançar para ver se caiu alguma coisa e não caiu. E tem espaço para isso. Agora, são poucas pessoas que se encaixam com esse perfil. Então, venho numa linha de prestação de contas diária, dizendo às pessoas o que é que eu faço com aquela autorização que me foi dada para representá-las. Então, desde como eu voto, desde os projetos que eu apresento, desde a prestação de contas da verba de gabinete, com que são gastas, um trabalho inovador, um trabalho que aproxima as pessoas da política, e esse foi um dos grandes diferenciais como deputado aqui na Assembleia Legislativa, foi trazer o povo para perto da Assembleia. Então você acompanhou em alguns momentos uma ação todas as quartas-feiras, parece simples, uma ação que nós batizamos de Deputado por um Dia, em que desde 7h30 da manhã até 6 horas da tarde, vem grupos acompanhar o meu dia. E oportunamente eu pergunto, para não fugir ao assunto, esse projeto que foi tão bem sucedido, ele vai ter continuidade com a sua ida para o Senado ou não? Um dos meus focos, que será inclusive mais intensificado, será a parte da educação política. Então, esse trabalho de trazer as pessoas para a Assembleia é um trabalho de educação política. Foram mais de 750 pessoas que sequer tinham passado pela calçada da Assembleia, não sabiam onde ficavam. E já saíram daqui sabendo não o que é apenas o deputado Rodrigo Cunha, mas o que é esse poder legislativo. Visitaram, inclusive, né? as instalações da TV Assembleia. Sim, recebemos alunos, profissionais liberais, né, durante todo esse período. E não era só jovens, tinha profissionais, tinha idosos, tinha pessoas de vários tipos. Então foi uma forma, outra maneira, foi levando a Assembleia para perto das pessoas. Quinzenalmente eu ia a um município do estado levando o deputado na praça, e ia para a praça mesmo conversar com as pessoas. Então por que eu vou jogar isso fora? De forma alguma, porque é necessário. Então durante esses
4 anos, quase que semanalmente eu estou dentro de uma escola ou faculdade, fazendo o quê? Falando sobre educação política. E vai ser assim como senador, sem dúvida nenhuma. Inclusive atuar fortemente já numa outra fase, na fase de inserir novas pessoas no meio político. Nós daqui a 2 anos temos novas eleições municipais e irei participar ativamente para ser um grande estímulo para que as pessoas saibam que é possível convencer outras pessoas na era da tecnologia, principalmente, baratear os custos. Então, se você tem uma... Que foi decisiva na sua eleição, né? O senhor utilizou muito bem as redes sociais, o WhatsApp, enfim, o Instagram também. Quer dizer, teve esse componente diferenciado na sua eleição, já que o senhor não tinha, por exemplo, a concorrência econômica no nível das outras candidaturas? Com certeza. Então, a gente vive numa época em que, infelizmente, alguns políticos fazem a campanha como fazia há 30 anos, há 20 anos atrás, em que é a mesma situação, que quando saiu uma notícia negativa de um político numa cidade, ele ia lá comprar o jornal para ninguém ficar sabendo. E ele acha que isso hoje é possível. Não é. Então, é instantânea a comunicação. Então, nós saímos na frente, sim, no trabalho de inteligência, no trabalho personalizado, com cada pessoa. Inclusive, eu nunca utilizei as minhas redes sociais como marketing. O foco não é ser marketing, o foco é ser comunicação. Ou seja, conversar com as pessoas, elas participam dos meus projetos, elas dizem ou se concordam ou não com o que está em votação na Assembleia. Então, foram participantes ativas do nosso mandato. Em relação ainda à sua ação parlamentar, deputado, na questão de autoria de algumas audiências públicas, o senhor concorda que essa ação, ela aproxima e cria vínculos maiores do eleitor, do cidadão com o poder legislativo? O que é interessante é que antes eu comecei a utilizar as redes sociais para chamar as pessoas para participarem das audiências públicas. Tipo, no começo era muito isso. Mas depois eu realizava as audiências públicas devido às demandas das pessoas já nas redes sociais. Já era um desdobramento? Não, as pessoas entravam em contato comigo dizendo: Rodrigo, está faltando muito medicamento na farmácia pública do Estado. Rodrigo, sugeriam uma pauta de discussão, a causa animal. Né? Então começava a conversar em grupos dentro das redes sociais e trazia para realizar uma audiência pública. Ou seja, antes a gente usava as redes sociais para chamar as pessoas e depois, através das redes sociais, nós iniciávamos uma defesa de uma política pública. Então, é um momento que está avançando para isso. Então, a gente vive nessa realidade, não pode fechar os olhos para isso. As pessoas estão conectadas. E qual é a sua expectativa de ação parlamentar no Senado Federal, né? Convenhamos, lá é uma situação diferente. Os senadores geralmente votam, como na Câmara, né? Com a bancada, e alguma divergência que possa existir teria a condição de se colocar. Como o senhor está na expectativa de ser senador na prática? Bem, Gorete, eu jamais vou esquecer o que aconteceu há 10 dias atrás, né? Quando saiu o resultado da eleição, a votação que eu tive. E quem elegeu Rodrigo Cunha senador da República foi o povo alagoano. Eu sei que eu vou estar representando o país, inclusive, mas eu vou ouvir muitas pessoas. Então, eu jamais serei incoerente com essas pessoas que demonstraram a sua confiança em que eu fosse um representante delas. E delas eu serei representante. Se em algum momento divergir de alguma questão partidária, entre o partido e as pessoas, não tenho dúvida com quem eu vou ficar. Eu coloco essa questão, viu, deputado, porque ouvi de algumas pessoas durante o processo eleitoral dizer: eu gostaria de votar no deputado Rodrigo Cunha para o Senado, mas ele dificilmente vai ter no Senado o mesmo desempenho que ele teve na Assembleia, porque no Senado a votação é por bancada e um deputado que está chegando agora vai ter dificuldade de articular. O que o senhor diz sobre essa questão? Bem, eu acho que a minha história fala por si, né? Há 4 anos, quando fui candidato, a gente dizia que se você não gastasse milhões e não fizesse conchavos, não seria eleito. Eu fui mais votado. Aqui na Assembleia, fui aqui na oposição uns 4 anos. Quem mais tinha leis aprovadas aqui sou eu. Quem é mais atuante aqui, que mais presente na Assembleia sou eu. Fiscalizei mais de 750 escolas, hospitais, delegacias e fui para uma eleição contra o que há de mais atrasado na política do Estado de Alagoas, quem sabe do país. Quanto maior o poder econômico, maior o poder político. E fui quem mais convenceu as pessoas a sair de casa e votar. Ou seja, é uma trajetória que demonstra que onde eu estou, eu sei me portar e conseguir o resultado que eu busco. E ainda digo mais, sem pisar em ninguém e sem sujar as minhas mãos. Então, a diferença vai ser essa. Porque vocês podem ter certeza que se sair R$1 de Brasília, chegará R$1 em Alagoas.
Se sair 100 milhões de reais em Brasília, chegará a 100 milhões de reais em Alagoas, para serem destinados para grupos políticos viciados, de jeito nenhum, para serem destinados para mudança de políticas públicas que resultem em melhorias para a vida das pessoas. Eu jamais vou destinar a pessoa se ali na frente o prefeito vai me dar a volta ou não. Primeiro porque eu nem acredito nisso. O senhor tem um projeto... E a minha campanha foi, inclusive, dessa forma. O senhor anunciou durante a sua campanha um projeto de colocar pontos em todo o estado. Como funcionaria de um elo de ligação com o senhor lá em Brasília? Bem, primeiro, monitorar, e é até emocionante falar sobre isso, que nós, eu acho que nos 15 últimos dias da campanha, nós já estávamos com 102 casas em 102 municípios de pessoas que, de maneira voluntária, abriram suas portas e disseram: Rodrigo, eu quero aqui ser uma casa do seu movimento, que é o movimento que nós criamos, chamando o povo alagoano para reagir, movimento Reage Alagoas, para reagir contra essa velha política que está instalada e contra as coisas erradas que acontecem no nosso dia a dia. Então, nos 102 municípios, nós conseguimos pessoas voluntárias que receberam o nosso material para distribuir nas cidades, que levavam pessoas para discutir política, e aí fazíamos chamadas de vídeo também, e elas sempre levando novas pessoas naquelas casas. E agora, já numa outra fase, lógico que tem toda uma maturidade, nós teremos por região um local para se discutir políticas, se discutir a destinação das emendas, que elas sejam participativas de fato, não eliminando os municípios, os representantes, gestores de forma alguma, mas eu quero ouvir as pessoas. As pessoas opinando, discutindo, tomando conhecimento. As associações, as entidades de classe, então, por exemplo, você ouviu uma CDL, você ouviu uma associação comercial, uma aliança comercial, você ouviu os lojistas querendo investir no centro. Isso democratiza a discussão e o conhecimento. Então, o que acontece hoje é isso, que quem está, a maioria das pessoas que tem um mandato, elas representam grupos políticos e não representam mais as pessoas. Então, eu estou aí para tentar quebrar isso. Então, a minha proposta de atuação política é essa, é me aproximar das pessoas, é tentar eliminar ao máximo intermediários. Não que não venha poder ter um vereador, que venha poder ter um prefeito de forma alguma, mas as causas serão sempre republicanas e jamais eleitoreiras. Então, isso é o que vem dando certo comigo, e pode ter certeza que se outras pessoas acreditarem nisso, vão ter o mesmo resultado. Então, por isso que a gente vem trabalhando com essa educação política e tentando, com as nossas atitudes, ter coerência para ter o respaldo da população. Bem, das 54 vagas lá no Senado Federal, 46 serão ocupadas por novos nomes. A renovação estimada é de 85%, se a gente for levar em consideração alguns estados que vão disputar agora o segundo turno, não é? E aí fica meio indefinido. Mas o que dizer dessa renovação colocada para o Senado Federal, em que jovens como o senhor, eu estava contabilizando, se não me engano, são 3 ou 4 senadores muito jovens, o senhor é um dos mais jovens senadores, só perdendo para um deputado de Goiás, que tem um senador, de Goiás, que tem 35 anos, o senhor tem 37 e estava aí junto a 3 ou 2 mais deputados jovens. Isso é animador, deputado? Com certeza, Gorete. Eu posso lhe dizer que a vida me preparou para esse momento. Então, muito cedo, eu amadureci muito cedo. Então, tive que me fortalecer muito cedo também. Meus princípios são inegociáveis, isso aí não há dúvida disso, mas eu tive que ganhar conteúdo durante todo esse período para enfrentar várias batalhas na minha vida e conseguir chegar aqui também por acreditar nisso, por ter uma base muito sólida, e por onde eu passei não busquei pisar em ninguém, pelo contrário, busquei também incentivar com que novas pessoas se tornassem líderes e aí a gente pudesse engrossar o caldo, como se fala. Então vou chegar com a força da juventude, sem dúvida nenhuma, com capacidade, muito bem assessorado, porque a minha equipe, eu tenho uma equipe extremamente qualificada, e no Senado Federal nós temos os melhores assessores do país, já concursados, com excelentes salários à disposição para você arregaçar as mangas e trabalhar e discutir Brasil. É um desafio, um desafio enorme, diário, mas que não é uma aventura, de jeito nenhum. Então, as pessoas que acompanham sabem que eu sou extremamente planejado, já sabem, antes de eu entrar na Assembleia, o meu dever de casa, eu cheguei aqui já sabendo, foi devorar esse regimento de trás para frente, para que ninguém me colocasse no bolso. Então, já estou fazendo isso também no Senado. Já está estudando o regimento do Senado. Eu não estou entrando no quartel não, que lá tem patente, tem isso não. Então, a gente vai discutir
de igual para igual, com quem quer que seja. E conhecimento é a moeda mais valiosa que se possa ter, né, em qualquer área, né, deputado? Exatamente. Então, informação, todo mundo sabe, é poder, né? Então, a informação é a principal ferramenta de defesa que um cidadão pode ter e é aquilo que pode lhe deixar em pé de igualdade com quem quer que seja. Então, tem que ter cuidado para não ter soberba, né, que quem mistura uma coisa com a outra se dá mal a longo prazo. Não garante uma reeleição, por exemplo, de jeito nenhum. Mas vamos chegar lá preparados, isso sim. Isso aí o povo alagoano pode ter certeza que vai ter orgulho do voto que der. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Rodrigo Cunha, deputado eleito senador da República pelo PSDB, com uma votação recorde, ou seja, quase 900 mil votos, para ser precisa, novamente, eu vou dizer aqui, 895.738 votos. Votos que o credenciam, que dão a ele uma responsabilidade ainda maior. E eu quero informar aqui a você, telespectador, que o Frente a Frente está sendo transmitido ao vivo nesse horário pelo Facebook e começa a chegar as perguntas aqui, deputado. Eu vou passar essa aqui para o senhor, da Flávia. Pergunta quais são os planos, como senador, para arrecadar fundos para a saúde, que se faz cada dia mais precária em Maceió e dos pequenos municípios. Ela diz aqui que muito se faz pela habitação e arrecadação de dinheiro para estradas e turismo, mas mesmo com a construção de hospitais, assim como estamos vendo aqui em Maceió, a situação ainda é um caos. Com certeza, um dos principais problemas eternos, não só de Maceió nem de Alagoas, mas do país, é a saúde. Então, a saúde hoje ela é apontada como sendo o segundo maior problema do país. Sempre foi o primeiro problema, hoje é o segundo. Sabe qual é o primeiro, Gorete? Vou mudar aqui o clima. O primeiro é a corrupção. Então, hoje os brasileiros dizem que o principal problema do país é a corrupção. Então, nós vamos chegar lá, com uma dessas propostas é justamente ser também uma bandeira, o recurso do país, ser também uma das principais bandeiras, o combate à corrupção, fortalecer as 10 medidas contra a corrupção que o Ministério Público, através de uma lei de iniciativa popular, buscou o apoiamento da população brasileira e apresentou essa lei. E com isso, por si só, já é uma grande ajuda para as outras áreas. Temos também a questão do limite do teto dos gastos públicos, e aí quando a gente vem falar sobre saúde, está diretamente ligado. Mas algo que vai acontecer, pelo menos a minha ideia, é criar mecanismos também de monitoramento, para saber se os recursos que aqui chegam, de fato, estão se transformando em melhorias. E temos que ainda contar com o contingenciamento que foi estabelecido no governo Temer por 20 exato, anos. Exato. Reverter, então, talvez, essa limites, situação, não é? Foi o limite que eu falei, né? Do teto estabelecido. Inclusive, eu acredito que os presidentes já estão, candidatos a presidente, já estão se demonstrando aptos a rediscutirem essa situação. Mas, além disso, é fazer com que os recursos, de fato, eles cheguem e se transformem em melhorias. Porque não é normal você passar 1 ano e meio com uma máquina de raio-x, sendo a única, no hospital em Delmiro Gouveia, 1 ano e meio sem funcionar por causa de uma peça. Então, isso tem que ter um pulso firme, tem que ter um monitoramento, uma fiscalização. Uma responsabilidade, Tem. E às vezes o gestor maior nem sabe disso, mas tem que criar mecanismo para que seja acionado dessa forma. Porque a população sofre com isso, sofre muito.
São detalhes que às vezes faz toda a diferença. Então o Rodrigo será sempre um porta-voz das pessoas para entender as dificuldades do dia a dia, será aquele que vai sim bater na porta que for necessária, sabendo que o meu esforço se transferirá em melhorias para o povo da minha querida e amada terra. Sem dúvida nenhuma, não vamos medir esforços. Como você bem falou, a força da juventude, a disposição, a garra e sabendo chegar nos locais para conversar, para solicitar, para cobrar também e exigir em várias situações, sempre foi a minha marca. Eu falei da juventude, que é um componente diferencial para essa correlação de forças no Senado, mas a gente há de convir também que essa correlação hoje está, digamos assim, muito polarizada, né? O PSDB sai dessas eleições meio dividido, como está dividido o país em relação ao nome para a presidência da República. E nesse sentido, qual deve ser o encaminhamento para manter a governabilidade dentro dos parâmetros da democracia? Bem, a questão partidária hoje é muito complicada de se discutir. Inclusive, o meu próprio partido, eu acredito que tem que ser rediscutido, se não refundado, porque há realmente uma divisão muito grande. Não sei agora com essas novas cabeças chegando no Congresso, as discussões como serão dadas, mas é necessário repensar, sem dúvida nenhuma, algumas posturas, sabendo que não deu certo, inclusive eleitoralmente, com o resultado dado nas urnas, e o que a gente precisa fazer com que as pessoas se sintam representadas hoje, infelizmente, não apenas por partidos políticos, porque a gente percebe que cada vez mais, quando você defende uma cor partidária, você acaba se afastando de do próprio respeito ao outro. Então, um partido como é o PSDB, que é um partido mais numa linha de centro, que busca justamente não ser radical nem de esquerda nem de direita, eu até falo isso, Goreto. Eu digo que hoje a gente não perca o tempo querendo responder às pessoas se eu sou de esquerda ou se eu sou de direita. Eu digo, nós precisamos ir para frente. Não é isso, quem vai puxar para um lado para o outro, você não sai do canto. Então precisamos sim, e aqui eu digo a todo alagoano que espera a postura do Rodrigo. Qual será a postura do Rodrigo agora? Pois é a pergunta que não quer calar. Agora, a gente já sabe que o prefeito candidato ao governo de São Paulo, dias antes da eleição, declarou o seu voto não ao candidato do PSDB, mas ao candidato do PSL, o Jair Bolsonaro. Isso criou uma confusão interna no partido, sem falar na perplexidade da população em relação àquela decisão. E, por outro lado, nós vemos o PSDB no país inteiro, quem já se elegeu se colocando favorável a uma candidatura ou a outra. Aqui em Alagoas, por exemplo, a vereadora Tereza Nelma, que foi eleita deputada federal, já se definiu em relação à candidatura que ela deve apoiar no segundo turno das eleições presidenciais. E o senhor já decidiu? O senhor disse que estava maturando essa ideia, isso. Não é? Nacionalmente, o PSDB se posicionou, deixando livre para que cada um tomasse as suas decisões. Então, o prefeito Rui Palmeira tomou uma decisão particular dele, não foi uma questão em bloco, não foi uma questão partidária. Tanto é, como você bem mencionou, a próxima deputada federal, que é a Tereza Nelma, que é vereadora, já se colocou do lado do Haddad. E no meu caso, sinceramente, eu não me identifico nem com um lado nem com o outro. Então, há pontos negativos dos dois lados, no qual não me sinto representado e não irei fazer campanha para nenhum dos dois candidatos. Vou ser aquilo que o eleitor que votou em mim espera, ser um mediador, discutir caso a caso, como foi também aqui, que não passou um projeto sem que eu discutisse e sem que levasse as pessoas o conhecimento e ouvir a opinião delas. Então irei, da mesma forma, coibir os excessos, tudo que estiver ao meu alcance será feito, fazendo as pessoas participarem de cada momento desse país. Então isso é o maior estímulo que eu tenho, fazer as pessoas discutirem o Brasil, saber o que acontece no Senado Federal, que pode que pode mudar o destino das pessoas. Então, eu irei, mais do que nunca, ser necessário ter uma postura conciliadora, mediadora, na verdade. Como o senhor se define em relação à tendência política colocada durante o seu mandato e agora como senador? O senhor vai ter uma postura moderada de centro ou de centro-esquerda ou de centro-direita? Mais centro mesmo, porque o que acontece? Quando a gente vê hoje a direita
pregando o liberalismo, sou a favor em muitos pontos, não há dúvida. Mas tem um excesso, tem um discurso que não combina com o Rodrigo. Um discurso de falta de respeito a algumas classes sociais, então alguns segmentos da sociedade, então que não combina com o Rodrigo. E essa campanha... O incentivo ao ódio em algumas situações, a violência. Uhum. Então, não é a minha cara. As pessoas, mesmo que eu não diga isso, as pessoas já sabem, dizem, isso não combina com o Rodrigo. Do outro lado, eu não posso fechar os olhos para uma das minhas principais bandeiras, que é o combate à corrupção, e dizer que valeu a pena tudo e se tem um candidato que defende o partido até embaixo d'água, estando ele certo ou errado, está errado isso. Então perdeu a chance de se rediscutir o país, de tentar aglomerar novas agremiações e se discutir de maneira grande. Você acha que foi um erro do Partido dos Trabalhadores insistir numa candidatura quando se tinha outras alternativas para a frente e centro-esquerda no país? Olha, foi um erro defender o que defende hoje, né? Dizendo que está acima da lei, não é. Então tem consequências, errou, tem consequências. Nós temos que respeitar as instituições. Então se houve condenação, tem que cumprir a pena. Então não é a urna que vai abonar alguém, não é. Então, as pessoas que esperam do Rodrigo, podem ter certeza que elas vão se sentir extremamente representadas. Então, vou estar no Senado Federal, atuando como mediador nesse momento radical em que a gente vive uma polarização que não leva ninguém a canto nenhum. E, pelo contrário, o que eu estou recebendo de notícia de marido tá brigando com a esposa, de mãe que briga com filha, de gente que sai do grupo da família, dizendo que não aguenta mais, que não acredita, que está votando no fulano de tal. E às vezes a pessoa se identifica com uma causa positiva. Eu aqui mostrei as causas negativas do que eu não compactuo. Mas os dois têm coisas positivas. Mas há uma intolerância generalizada do ponto de vista da defesa do seu ponto de vista. Essa eleição, de certa forma, até revelou, até do ponto de vista do caráter das pessoas, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Eu também vejo a própria rede social atuando como isso. Porque se você tem um grupo de 1000 pessoas que lhe seguem, são seus seguidores, naturalmente elas se identificam com alguma coisa que você fala, se identificam com você. Então se você é a favor do verde, essas 1000 pessoas muito provavelmente têm uma tendência a ser favorável a esse verde que você é, porque elas se identificam com você. E acaba criando uma autoafirmação, porque você faz uma postagem e essas 1000 seguidores dizem, é isso aí, você está certo. Então você imagina, se eu estou certo, o outro está errado. Aí começa a se achar no direito a dizer que o outro está errado. Então, acima de tudo, é o respeito. A gente está aqui em 2018, no momento que tem que ser tolerante, sim, com as diversidades de todos os tipos, e que tem que ser tolerante com o nosso momento político e que vença o melhor, que consiga convencer os outros. Lembrando que essa época de fake news é interessante como as pessoas não se tem um trabalho de confirmar de onde surgiram as notícias. Se bem que às vezes surge até de jornais oficiais, são mentirosas, a gente sabe muitas vezes como funciona. É um momento de grande preocupação. E pessoas que formam opinião, né, deputado? Não faz sentido a pessoa que tenha um mínimo de bom senso verificar a notícia, como a gente vai em outras instâncias para fazer correções até em nível de trabalho, né? E o que eu percebo também, que muitas vezes você não quer nem que o seu candidato ganhe, você quer que o outro perca. Exatamente. Então, aí aposta é uma situação, você quer que o outro perca, não é que o seu ganhe. Então você começa a falar mal do outro em vez de falar bem do seu. Então, é uma inversão de valores. Louco. E no momento que a gente devia estar mais evoluído, né? Outro tipo de discussão. Exatamente. Mas vai para o campo raso das discussões. Pra luta. Bem, os 45 dias de campanha, como é que o senhor avalia hoje essa realidade na lei eleitoral? Bem, foram 45 dias extremamente intensos. Eu acho que foi necessário, se bem que eu vi também um período de pré-campanha, que foi um momento de surgir para as pessoas uma nova forma de pensar. Todo mundo já sabia que era candidato, mas ainda não poderia pedir voto. Mas a parte do planejamento foi toda feita e nesses 45 dias colocamos em prova toda a criatividade, toda a força de vontade e um engajamento popular com um verdadeiro exército de pessoas que de maneira voluntária, alguns anônimos inclusive, fizeram a nossa campanha. Bem, em relação ainda à composição do Congresso e à representação de Alagoas lá,
como deve se comportar? Qual é a sua expectativa também da bancada do Senado, junto com a bancada da Câmara Federal, no sentido de articular uma unidade que seja possível e capaz de reproduzir dividendos para o Estado? Bem, eu acredito que todos que foram eleitos para melhorar o Estado de Alagoas. Então, sendo esse o mesmo objetivo, eu estarei sempre ao lado. Não irei fazer negociatas de acordo com apoios futuros, mas sim analisar o momento e tentar melhorar o estado que eu vivo. Então, acredito que muita gente está chegando agora, muita gente quer fazer com que seus municípios tenham crescimento e vai contar com o senador ao lado, sem dúvida nenhuma, desde que seja de uma maneira proba, de uma maneira compromissada com o povo de Alagoas, estarei sempre ao lado. Não há problema. Deputado, subiu de 15 para 21 o número de partidos com bancadas no Senado. Esse novo cenário é, na sua opinião, favorável às novas ideias ou essa quantidade excessiva de partidos ainda é um problema na democracia brasileira? Bem, eu falo pela minha experiência, né? Não curta experiência de bastidor, mas eu percebo que de fato muitos partidos eles servem como questões matemáticas, né? Então alguns candidatos buscam os partidos para serem eleitos, não tem vinculação nenhuma, tanto é que se você perguntar aqui, vou lançar um desafio para você. Pois não. Você perguntar aqui a candidatos, a deputados, a vereadores que sentarem aqui, o que significa a sigla do partido dele, poucos vão saber, infelizmente. Você não sabe nem o que significa a sigla, imagina o que significa a essência, o que significa a ideologia desse partido. Então, os partidos ficaram pura e simplesmente para viabilizar candidaturas. Questões né? matemáticas mesmo. Então, as pessoas não têm essa defesa. Por isso que quando eu vejo um eleitor dizendo, não voto em você por causa do partido, se bem que eu escutava mais o contrário. As pessoas estão votando na pessoa, né? Exato. Então, perdeu um pouco esse sentido. Então, essa quantidade de partidos lá no Congresso, quando você perguntou se é questão de ter várias cabeças pensantes, infelizmente não é. São pessoas que buscaram uma forma eleitoral mais fácil para ser eleita. Então, a maioria. A maioria. Então é necessário que a gente repense e faça uma reforma política de fato. Pois bem. Bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Estamos de volta em 1 minuto. Já, já. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto, a via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Rodrigo Cunha, do PSDB, eleito senador da República com quase 900 mil votos, um recorde aqui em Alagoas. É, claro, um recorde que se repete, porque quando ele se candidatou para a Assembleia Legislativa, também foi recordista de votos. Bem, eu pergunto, deputado, inicio esse último bloco do nosso programa com um questionamento aqui no Facebook, né? A Rosinha Mendes pergunta como vai ser a atuação do senador Rodrigo Cunha junto com o governo do estado de Alagoas, que é de partido na oposição do que foi a campanha e no campo mesmo partidário aqui no estado. Bem, o que eu posso garantir é que minha entrada na política, ela
se deu pelo fato de que eu quero melhorar o estado onde eu vivo. Nosso estado, nós temos um governador, o governador Renan Filho, que tiver o meu alcance para melhorar o nosso estado, que for somar forças com o governador, não tem por que ser contrário, de forma alguma. Então, uma coisa é o governo, outra coisa é o estado. Então, aqui, quando o governo anda alinhado com o que é melhor para o estado, vai contar sempre com o meu apoio. Então, vem de uma nova geração. Torço para que as coisas deem certo. Eu trabalhei aqui na Assembleia durante esses 4 anos, fiscalizando, mas eu não fiscalizei nenhum hospital, nenhuma escola, torcendo para que desse errado não, de forma alguma. Aquela velha história do quanto pior, melhor, não faz parte da sua ação parlamentar. Inclusive, criei um sistema de monitoramento das 274 ações do governo, que foram colocadas em 2014 como sendo o seu objetivo como governador do estado. E ali passamos a monitorar as próprias secretarias. Então, um trabalho até de cobrança para que funcione. Então, o que tiver ao meu alcance para fazer com que esse estado avance, principalmente nos nossos indicadores sociais, que são os piores do país, historicamente. Repetidamente, né? Nós temos aqui um índice de 20% da população que sequer sabe ler e escrever. Analfabetos funcionais. Um dos maiores índices de homicídios. Nós temos aqui a saúde que pede socorro. Então, é necessário que sempre avance. E eu estarei aqui para colaborar no que tiver ao meu alcance. Deputado, em março, quando houve a discussão maior para o lançamento da sua candidatura ao Senado, especulava-se nos bastidores políticos sobre a sua presença efetiva na disputa, que o senhor era cotado para a Prefeitura de Maceió em 2020. O que dizer? O que eu digo é o seguinte, que quem me conhece sabe que eu jamais atirei uma coisa para acertar a outra, né? Não penso. E um dos grandes problemas é esse, porque a eleição acabou semana passada e agora já estão falando nas próximas. Muitos colegas aqui só falam em voto o tempo todo. Eu não consigo parar para pensar nisso, a questão é pensar em trabalho. Foi assim, quando eu entrei aqui, já estavam pensando na eleição municipal. Mas foi sim ventilada a questão de o senhor ser o sucessor do prefeito Rui Palmeira, né, na Prefeitura de Maceió. Mas assim, nunca houve um diálogo nesse sentido, nunca houve... Direcionado para isso? Não, uma ideia minha para isso de forma alguma, e não serei candidato na próxima eleição de forma alguma. O senhor vai cumprir o seu mandato? O que eu posso lhe dizer é que eu serei sempre coerente com as pessoas que me colocaram lá. Então, o mandato ele não pertence a mim, ele pertence às pessoas. Mas nessa eleição agora de 2 anos, eu estarei focado 100% em corresponder toda a confiança das pessoas. Então, o mandato não é do Rodrigo, o mandato é do povo alagoano. Então, eles que dão autorização para que a gente represente eles durante esse período. Como eu disse no início da entrevista, o senhor obteve votos em todas as regiões do estado. Mas em algumas regiões, como Arapiraca, por exemplo, o senhor foi muitíssimo bem votado. Em relação a Arapiraca, que é a sua terra, qual é a perspectiva que se tem para aquela região que é diferenciada do restante do estado por sua composição política, econômica, estratégica também? Bem, eu realmente tenho muito a agradecer ao povo de Arapiraca, né, meus conterrâneos, que me abraçam de uma forma extremamente diferenciada. E nessa eleição tive a maior votação que um arapiraquense já teve. Tive a maior votação que o povo de Arapiraca já deu a alguém na história de Arapiraca. Então isso é muito simbólico, isso faz com que você tenha muito mais gana e se esforçar realmente todo o seu tempo para corresponder toda essa confiança. Não só em Arapiraca, em Maceió também foi da mesma forma. Então, nas maiores cidades eu tive uma grande votação, fui mais votado nos maiores colégios eleitorais. Então, foi Arapiraca, foi Maceió, foi Rio Largo, foi São Miguel dos Campos, foi Major Isidoro, foi Palmeira dos Índios. Então, uma votação muito grande em todas essas cidades e que me fez ter a certeza de que eu tenho que me desdobrar. Então, essa certeza eu já tive antes de escolher ser candidato, porque eu sei que a cobrança vem dessa forma. E aqui eu posso simbolizar da seguinte maneira. A minha equipe sabe muito bem disso. E durante todos os 4 anos eu falei muito isso. E durante a campanha eu falei muito. Eu não queria
uma pessoa me dando 895 mil votos. Não queria. Poderia aparecer na minha frente, eu não queria. Eu queria 895 mil pessoas me dando um voto, que é muito diferente. Ou seja, a pessoa sai de casa dizendo, eu vou votar no Rodrigo, eu vou votar no Rodrigo. Então, com isso, você dá para entender o tamanho da responsabilidade, que não é com nenhum grupo específico. Até porque o senhor teve voto de todas as composições políticas que resultaram em candidaturas nessas eleições, né? Em todas as coalizões, o senhor teve essa votação expressiva, não é que tenha do segmento do seu partido, da candidatura do seu partido, mas de outras candidaturas também. Não é? Exatamente. Então, isso faz com que tenha que trabalhar também de maneira pulverizada. E a política é isso, é coletivo. Então, a política você tem que trabalhar pensando em todos. Então, temos muita coisa a fazer, temos muito trabalho pela frente e também muita força de vontade para conseguir transformar em resultados para corresponder a essa confiança. Bem, deputado Rodrigo Cunha, agora senador da República por Alagoas, eu lamento informar que nosso tempo chegou ao fim e agradeço aqui mais uma vez a sua participação. E boa sorte nessa nova empreitada. Gorete, eu agradeço, espero voltar aqui outras vezes também, fazer essa ligação. Não esquecer a Assembleia Legislativa de forma alguma, que é uma caixa de ressonância também enorme, que precisa continuar sendo atuante e de fato, ser a casa do povo. Torço para que as audiências públicas permaneçam cada vez em ritmo maior e estarei com o olho em Brasília e um outro olho aqui dentro. Pois bem, obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.